A paz do Senhor, você está no canal EBD Infanto Juvenil da IEADALP, canal de bênção para a sua EBD e para você também. Meu nome é Eronides e muitos me chamam também de Heron somente. Eu coopero como adjunto da Superintendência da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui ao nosso pastor presidente, o pastor Roberto José dos Santos, presidente da igreja, da convenção. Também meu pastor Renato Torres, que é o superintendente das escolas dominicais. E também o meu pastor Paulo Fernando, que é o coordenador da área ali em Maranguape 2. Eu estive com vocês no primeiro trimestre, enfatizando as lições, abrindo, na verdade, a lição que tinha como título Uma Viagem pelo Antigo Testamento. Então nós falamos aqui na primeira lição, depois apresentamos a quarta lição também. E agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez convosco, para tratar de uma lição tão importante, que é uma viagem ao Novo Testamento. Eu quero deixar um alô especial, uma saudação especial para você, professor, professora do Juvenis. Que Deus continue ajudando, abençoando vocês cada dia mais. Essa lição que nós estamos estudando hoje, que nós estamos passando hoje, tecendo um pequeno comentário, ela vai ser estudada no dia 1º de maio de 2022, Dia do Trabalho, né? Para muitos é uma pena ser um domingo, né? Mas vai ser no primeiro domingo de maio, Dia do Trabalho. A lição tem como título Entendendo os Evangelhos. Durante esse trimestre nós já lemos algumas lições, foram 4 lições que se passaram e foi estudado o período intertestamentário, que é chamado período interbíblico também, a plenitude dos tempos, entendendo o Novo Testamento, a cronologia do Novo Testamento e hoje entendendo os Evangelhos. Na lição de número 3, nós estudamos acerca da divisão dos livros do Novo Testamento, que são divididos em 4 sessões. Os Evangelhos ou biográficos, os livros históricos, que na verdade é um livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas e o livro profético, que é o livro de Apocalipse. São 27 livros. Amém? A lição, Entendendo os Evangelhos, ele tem como texto áureo, como texto de ouro, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O comentarista da lição, ele separou 3 objetivos principais. O primeiro é de conhecer a relação entre os três evangelhos, os 3 primeiros evangelhos. Segundo, de saber em que João se distingue dos demais evangelhos. E terceiro objetivo é de obter uma visão panorâmica de cada evangelho. A leitura bíblica em classe, ela é uma leitura de certa forma longa, foi extraída de 3 livros. No livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 26 ao 31. E a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 4 e 6. É uma leitura um tanto extensa, nós não vamos fazer a leitura aqui com vocês, mas nós orientamos que você faça a leitura com seus alunos. Se possível, faça de acordo com como a gente faz na escola dominical, na nave, na lição dos adultos, onde nós lemos um versículo e a igreja, os irmãos, os alunos leem o versículo seguinte, assim por diante. Mas você pode fazer até diferente. Você pode indicar os alunos para cada um ler um versículo, porque aí há uma participação geral e isso é uma interação que é muito boa. Os evangelhos biográficos iniciam uma ordem canônica e são de fundamental importância para o entendimento das Escrituras. Cada um desses livros tem características peculiares do relato histórico. São os evangelhos segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, que são chamados de evangelhos sinóticos. O comentarista da lição dividiu a lição em 4 pontos específicos. Primeiro, ele vai tratar dos evangelhos sinóticos. No segundo ponto da lição, a relação entre os evangelhos. O terceiro ponto da lição, aspectos dos evangelhos sinóticos. E o quarto,
o evangelho, o quarto evangelho, que é o evangelho de João. Cada um desses livros tem características peculiares do relato histórico. São os evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, e os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. O segundo ponto da lição trata da relação entre os evangelhos. O professor deve esclarecer aos alunos que, apesar desses evangelhos contar a história com aspectos diferentes, com a literatura diferente, eles contam a mesma história, que é a história de Cristo, é o evangelho de Jesus Cristo para todos nós. Não há um livro de maior importância do que a outro. A gente vai perceber que nesses 4 evangelhos, onde estão ali a mensagem da cruz, a mensagem do Salvador, onde estão ali o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, o seu ministério terreno, a sua morte e a sua ressurreição. Esses aspectos estão normalmente nos livros chamados sinóticos, que são os livros que têm uma sintonia entre eles. Eles contam as histórias, as mesmas histórias de Cristo, ou muitas histórias que estão num livro e está em outro, e por isso são chamados de sinóticos. Embora haja uma diferença em alguns aspectos, como, por exemplo, nós temos como exemplo o relato do cego Bartimeu, né? O relato do cego Bartimeu, que são contados no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 29 a 34, Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, e também Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. É chamado no texto cego de Jericó. Dentro desse texto a gente percebe que em Mateus está dizendo que os discípulos iam saindo com Jesus de Jericó e haviam 2 cegos. Em Marcos capítulo 10 também vai dizer que ia saindo de Jericó e esse cego tinha um nome, que era o cego Bartimeu. Já no capítulo 18 de Lucas, está dizendo que Jesus estava chegando, os discípulos estavam chegando e havia um cego. Agora, mesmo sendo um cego ou 2 cegos entrando ou saindo, não vai ferir a mensagem do evangelho. Por quê? Porque dentro daquele texto, daquela conversa, Jesus perguntou ao cego ou aos cegos: que queres que eu te faça? E eles disseram, ou ele disse, que eu veja, que eu possa ter vista, que o Senhor possa me restaurar a minha visão. E Jesus disse para ele, ou para eles, no caso do Evangelho de Mateus: vê, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que no Evangelho que conta que um era o cego, ele viu, e o outro, que eram 2 cegos, os 2 viram. Então isso não fere em nada a questão do Evangelho, a questão da mensagem de Jesus. Amém? Então é importante que o professor na sala de aula ele possa enfatizar essa questão de que essas diferenças que existem com relação aos relatos que estão num livro, dos livros sinóticos, e no outro livro, isso não vai ferir a mensagem, são apenas detalhes daqueles que escreveram os evangelhos. Terceiro ponto da lição fala dos aspectos dos evangelhos sinóticos. Explique aos alunos, caro professor, o que significa a palavra sinótico e a origem da sua palavra. O nosso tempo aqui não permite que a gente vá mais além. Essa é uma boa hora para você fazer uma interação com os alunos. Peça para fazer uma rápida pesquisa dentro da sala mesmo, sobre os relatos que estão inseridos, os que estão narrados nos evangelhos sinóticos, né? Eu já falei aqui do caso do cego de Jericó, mas tem inúmeras passagens, como também a mulher do fluxo de sangue, entre outras, que você pode fazer essa interação e no final fazer uma aplicação disso que eles dessa pesquisa que eles vão fazer na sala de aula, ok? Não se detenha quando você estiver apresentando os livros Mateus, Marcos e Lucas, que são os livros sinóticos. Não se preocupe em tratar de detalhes desses livros, porque nós, dentro da lição, vamos estudar os livros separadamente, os evangelhos separadamente, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então não há necessidade, apenas dar uma vista panorâmica, uma visão panorâmica desses evangelhos. E vai falar ainda também do quarto evangelho, que é o evangelho
de João, o Evangelho segundo João, o Evangelho que a gente estudou no trimestre passado na classe dos jovens, que foi uma bênção para a glória de Deus, né? Então, a gente vai estudar esse aspecto, essas pequenas diferenças, essas minúcias que tem nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, que não estão no Evangelho segundo João. E isso também não fere, são tratados diferentes. A gente percebe que dentro dessa visão panorâmica que a gente está tendo, desses livros, dessa literatura, são literatura parecida, por isso chamadas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João é um evangelho lindo, é um evangelho maravilhoso, que apresenta aspectos de Jesus de uma forma mais espiritual, por assim dizer. Né? Então, apresenta as principais diferenças que existem entre os sinóticos, mas deixe claro que falaremos desses detalhes na lição, a partir da lição de número 6, onde vamos falar do Evangelho de Mateus. O Espírito Santo de Deus, que é aquele que ilumina a nossa leitura, que ilumina o nosso pensamento, que cuida de cada um de nós, que aviva a obra no meio de nós, ele esteja com cada um de você, professor. Nós sabemos da responsabilidade que cada professor tem, principalmente dessa faixa etária, que é uma faixa etária bastante difícil, porque dentro dessa faixa etária há uma leitura nova, há um aprendizado, há uma questão de coisas novas que vão acontecendo, de descobertas. E para o professor é preciso que ele tenha muito cuidado, ele esteja atento a esses aspectos, porque às vezes muitos têm aprendido com o erro dos outros. E não é bom aprender com o erro dos outros, porque às vezes nós erramos também. O ideal é que a gente possa aprender no nosso dia a dia. E o professor tem essa responsabilidade, né? A escola dominical não é no domingo de manhã. A escola dominical para o professor são todos os dias. Então é importante que o professor tenha uma forma de tratar, de lidar, de estar acompanhando os alunos durante toda a semana, da segunda até o domingo. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, que são as redes sociais, que a gente pode criar grupos onde podemos interagir, de repente mandar perguntas, fazer enquetes com os alunos. E isso é muito bom, porque às vezes há alguns aspectos o aluno não pode chegar lá no dia, no domingo, e você só veio saber disso no domingo, quando você podia já ter conversado com ele acerca desses assuntos. Então, é importante que o professor tenha essa interação. O Espírito Santo de Deus continue abençoando a sua vida, abençoando os seus alunos, abençoando a sua classe. O Espírito Santo conceda a você habilidades especiais para fazer esse trabalho que é maravilhoso. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a cada um de vocês que estão aí do outro lado, também aqueles que estão por trás das câmeras, que estão nos ajudando, nos dando apoio, para que essa mensagem possa chegar até você também. E eu quero pedir que, se você gostou desse trabalho, você dê um ok, dê um like, dê um joinha, e a gente vai ficar muito feliz com isso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um toquezinho lá no sininho que você vai receber as notificações. E também, muito importante, pode fazer os seus comentários. Seus comentários são importantes para nós, porque ele nos ajuda a melhorar. Às vezes tem alguma coisa que a gente pensa que está bom, mas você é quem vai dizer, e isso vai se refletir para a gente como uma melhora. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima, se o Senhor no céu nos permitir. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.